Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme de estar aqui com o Daniel Jesus. Tudo certinho por aí, Daniel? Tudo certinho. Muito obrigado, viu, pelo convite aqui de estar aqui no podcast. Mais uma honra aqui. Eu que agradeço, cara, que é sábado de carnaval, você, ao invés de estar aí pulando carnaval, se divertindo, na sua tarde de sábado, você está aqui conversando comigo, então eu agradeço muito. E Daniel, conta pra gente qual que é o teu cargo hoje, o que que você faz hoje em dia? Muito obrigado pela participação novamente. Bom, eu sou Tech Lead, né, no Banco da Ecoval. É um banco que está há mais de 60 anos no Brasil, mas pouco falado, né, pouco conhecido, mas poucas pessoas já conhecem um pouco da cultura. É um banco libanês, né, que vive no Brasil, com cultura líbana, eles vendiam praticamente, se eu não me engano, outros produtos, não mexia nada com o mercado financeiro, enfim. E aí tiveram o propósito de abrir o banco aqui no Brasil. E hoje eu atuo como Tech Lead, então eu atuo numa parte de cartão consignado, né, na parte do banco. Então eu passo toda a parte técnica, desenvolvo também, muito até, né? E também ajudo as pessoas com partes técnicas, dúvidas e tudo mais, né? E além disso, tem um canal no YouTube também, né? Que fez eu chegar ao título de Microsoft MVP, né? Foram praticamente 4 anos de contribuições antes de chegar ao título. Sempre pensando, igual eu falo, né? Título acho que não é relevante, né? É muito mais ajudar pessoas e você vê que você está dando valor de alguma forma para aquelas pessoas, né? Então o Intuito nasceu com um blog no Médio, escrevendo alguns artigos, e depois surgiu o YouTube, e aí foi aí que começou aquele vídeo meio travado, né? Depois começamos a melhorar a oratória e graças a Deus estamos aí, né? Ainda faço aí, Bacana. eu falo que eu sou Peter Park, né? Eu tenho trabalho e tenho dois trabalhos, né, a fazer, né? Um para a comunidade e um para minha vida mesmo. Bacana, bacana demais, cara. E legal que você contribua para melhorar, ajudar as pessoas aí, que isso é de suma importância, né? E antes de a gente falar um pouco da tua carreira, do teu canal e tudo mais aqui, como é que vamos botar lá no passado, né? Como é que tecnologia e computação apareceram na tua vida? Cara, foi engraçado, né? Porque é, eu não era para ser programador, né? Eu falo que foi Deus que abriu a porta e a vida me escolheu a ser programador, né? Apesar de gostar muito de tecnologia. Quando eu comecei com uns 14, 15 anos, eu queria ser muito artista plástico, né? E no Brasil, eu fiz até cursos, eu comecei a desenhar muito bem, né? Desenhar realismo, comecei a desenhar caricatura, comecei porque eu gostava mesmo de, né, fazer a arte. Mas eu acho que um belo dia, com 16, 17 anos, eu estava fazendo um curso Até um abraço para o meu ex-professor, né? É, meu professor me ensinou muita coisa de artes. E, e chegou o Caio, né? O Caio chegou no momento, ele indicou eu até para uma entrevista com os 16 anos para estar numa editora, né? Para fazer ilustrações. E ainda não estava preparado, né? Mas ele me indicou por causa que eu era o único aluno que tinha aquela faixa etária que eles queriam contratar, né? Um pequeno aprendiz naquela época, né? E aí foi um momento muito difícil, foi um feedback muito duro que eu recebi da editora. E aí eu até questionei pro meu professor, né? Eu falei, pô, professor, né? Não, por que você me indicou, né? Sabendo que eu não estava preparado. Aí ele disse assim: na vida eu acho que vale mais um não do que um sim. E eu, jovem, sem entender muito o que ele quis dizer, eu falei, mas por que o não? Porque o não vai te fazer você correr atrás. O sim deixa na área confortável da tua vida. Uhum. E aquilo lá eu acabei levando pra vida, né? E aí até um belo dia que eu fui fazer a Unip, eu fui estudar a Unip, primeiramente, né? Meu pai era vendedor, estudou até a 8ª série, minha mãe, professora estadual, e eu, assim, fazia um trajeto de 2 horas para estudar na Zona Norte
porque minha mãe dava aula na Zona Norte e a gente morava na Zona Central de São Paulo, né, numa periferia. E aí eu comecei a entender as coisas, e até o momento que eu comecei a trabalhar de ajudante geral e eu falei, eu vou fazer faculdade. E aí foi um belo dia que eu fui fazer web designer. Eu era para ser designer, tudo nada a ver com programação. E aí chegou um belo dia que eu cheguei, a faculdade não fechou a turma. Falei, poxa. Aí a faculdade deu duas opções. Ou você vai pro Tatuapé, né, estudar, ou você vai para Zona Norte, que minha mãe tinha acabado de divorciar do meu pai, então eu tava morando na Zona Norte também, em outro lugar, Certo. Jardim Brasil, também que era outra periferia, mas eu falei, cara, eu tenho que estudar de alguma forma. E aí, outra coisa que me chamava muita atenção era a tecnologia. Eu sempre fui interligado com tecnologia, né? Eu acho que a minha geração, ela viu a tecnologia nascer, né? Diferente da sua, né? Você já começou a... Também, eu acho que você viu também, né? Nascer, Sim, né? velho. Mas, Sim. mas eu já comecei com 16, 17 anos, banda larga. Era coisas que hoje não, nem existe mais, né? Mas, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu falei, cara, vou seguir aqui. E a minha prima era programadora, né? E aí eu acabei seguindo o intuito mesmo de, tipo, ser programador. Eu não sabia nem mexer no DOS, só pra ter ideia, né? Eu não sabia nem que era um CMD na vida, né? Porque computador, primeiramente, era caro naquela época, não tinha condições de ter um. E, e aí, quando eu chegar na faculdade, eu falava, nossa, que é isso, né? Muito louco. Falar de mainframe, eu falei, nossa, que doideira, né? Segunda Guerra, essas coisas todas. Aí eu falei, nossa, aí eu comecei a gostar mais da programação, e aí foi aí que eu Uhum. comecei a entrar na área, né? Entendi. Então, praticamente foi aí que surgiu o interesse de programação. Bacana, bacana demais, cara. E você falou que você viu o começo da tecnologia, na minha época era pombo correio e comunicação por arame. Por aí, por aí. Você falou banda larga, o primeiro modem que eu tive foram 300 bps. Aí, ó. E hoje aqui eu tô com 1 giga simétrico. Então, realmente a coisa, ver essa evolução toda é muito bacana. E a tecnologia está sempre evoluindo, né, cara? Você falou dos Tá sempre. mainframes, você falou de Segunda Guerra Mundial, você tem lá, você já deve ter visto aquele filme lá do Alan Turing, né, da máquina Sim. Enigma, nessas coisas todas, né? Tem um monte de coisa e o papel da evolução da tecnologia é sempre muito interessante. E quanta coisa boa já foi gerada, quantas oportunidades já foram geradas pela tecnologia e contamos aí que continue gerando essas oportunidades para as pessoas. E bacana entender aí que foi essa entrada na faculdade, esse fato da turma não ter fechado, que de uma certa forma direcionou o teu caminho aqui para a programação. Às vezes tem uns eventos que acontecem na vida assim, do nada, né? Que abre uma porta, você fala assim, deixa eu ver o que tem dentro dessa sala aqui, né? Tu entra, e aquela sala é um troço assim, expande universalmente, né? Parece o filme do Harry Potter, né? Você entra num troço, é um troço muito maior do que parece do lado de fora, né? É incrível ver isso. Mas é incrível mesmo. E É. eu falo que foi Deus que abriu a porta e eu soube aproveitar a porta que abriu, né? Porque eu não imaginava que ia ser tão bom. Ao mesmo tempo, né? Muitos tombos, muitos aprendizados, e eu acho que é natural, né? Perfeito. Mas foi. E, cara, conta mais sobre a faculdade, como é que foi a exposição à tecnologia, como é que foi a programação, o que você aprendeu, que tipo de experiência, além não só a tecnologia propriamente dita, mas acredito que a faculdade te trouxe disciplina, trabalhar em grupo, trabalhar com prazos, né? Como é que foi esse aprendizado na faculdade? Conta um pouco pra gente. Cara, a faculdade foi muito bom, eu falo para todo mundo, né? Eu acho que se você ter. Eu falo que a bagagem que ela vai te ensinar não é uma bagagem que você vai praticar no dia a dia do trabalho, mas ela vai te dar a base, né? A base de você entender como as coisas funcionam e tudo mais, né? Então eu comecei lá no C++, né? Fazendo tabuada, igual a gente estava falando, né? Programas para identificar números ímpares, pares, né? Enfim, né? Números primos, enfim. Comecei a fazer assim. Senti uma dificuldade imensa, senti. Não vou falar que eu sou perfeito, pelo contrário. Eu acho que quando eu entrei no mundo da programação foi uma coisa bem radical, porque
É igual, eu não sabia que tinha uma tela preta que funcionava tudo, né? No final é o core, né? E aí você fala, nossa, caramba, como que é as coisas, né? E aí eu lembro que minha prima, ela me deu um. Chegou um momento que minha mãe se separou do meu pai, né? E aí minha mãe morou muito tempo com a irmã dela, que é gêmea. E aí minha prima morava com a gente, né? Então a gente dividiu o quarto com ela. E aí ela me deu um computador Windows 98 que minha tia deu, e era difícil Certo. naquela época. Pô, eu tô falando 2011, né? Eu tenho um Windows 98, né? É uma coisa já 2011, 2000, caramba, agora me pegou. Quando eu fiz a faculdade? Eu acho que foi esses meados, foi 2009, 2011. E aí eu falei, vou instalar uns joguinhos, né? Aí eu fui aprender a instalar os joguinhos. Aí eu fui aprender a fazer, né, alguns trabalhos de faculdade porque precisava, disquete, Certo. essas coisas. E aí o mundo da faculdade me ensinou muito a entender que não somos mais do que os outros, né? Eu acho que, assim, existe pessoas muito excepcionais, né, que você conhece na vida, eu acho que até no mundo da faculdade, mas eu acho que o que a faculdade me ensinou, de fato, foi ter a bagagem sólida da história, né, da programação. E aquilo me fazer apaixonar por algo que, pô, antigamente não tinha curso na internet, não tinha nada, né? Praticamente eram livros e livros e livros. Então, livro era muito caro, então às vezes eu ia muito nas bibliotecas, lembrando os velhos tempos, mas eu me ensinou muito a isso, a procurar, a evoluir, a entender e sempre procurando a entender o que poderia melhorar em questões naquele momento de aprendizado que eu estava tendo, né? E aí a colaboração, tive grandes amigos que me ajudaram muito no decorrer da faculdade, que hoje eu sou grato e eu falo, caramba, né, se eu não tivesse essas pessoas, talvez, né, não Uhum. teria nem aprendido alguns macetes de programação, enfim, né, naquele momento. Bom, eu acho que foi esse significado, né? E assim, eu nunca fui um bom, né, eu falo que eu nunca fui um excelente aluno, mas a vida me ensinou a persistir, né? E aí eu lembro que quando eu tava para fechar a faculdade, já nos finais, peguei 6 DPs e eu falei pra minha mãe, mãe, eu acho que eu vou trancar a faculdade, eu acho que não dá, né? Acho que tentei aqui, né? Eu tava como ajudante geral, né? Ajudante geral e trabalhando e tal. Aí minha mãe falou, não, você não vai trancar, não, você vai terminar a faculdade. Aí foi aí que no finalzinho da faculdade, no meio do ano da faculdade, praticamente, eu já tava com 6 DPs, já tava quase carregando. Né? Eu ia trancar porque eu já tava estagiando, se eu não me engano, já tava estagiando pela Stefanini. E Certo. aí eu falei, cara, eu vou desistir da vida. Eu falei, acho que eu não vou fazer mais faculdade. Porque às vezes eu vivia, né, no mundo de programação, você vê muita gente, não tem faculdade. Desde Uhum. aquela época já Uhum. não tinha, né? Certo. E aí eu falei, não, vou terminar, né? Porque minha mãe falou e aí fui seguir em frente. E aí eu consegui, né? Concluir a faculdade. Foi até uma coisa que muitos duvidaram, mas eu cheguei a conseguir Fantástico. terminar. E aí foi um momento que eu falei, não, vou decolar agora, né? E aí foi. Né? Eu já tava começando já na Stefanini, e aí de lá pra cá só foi bênçãos e bênçãos, né? Eu falo sempre isso. Sensacional, cara. E conta pra gente como é que foi essa chegada no. Você falou estágio, você era ajudante geral na Stefanini. Foi lá que foi assim que você chegou no seu estágio, no seu primeiro emprego? Como é que foi Não, essa da faculdade para o primeiro emprego na área? é, Conta pra gente eu, essa eu fase da vida. comecei. Eu comecei praticamente a trabalhar antes, então eu era ajudante geral, de loja mesmo, Certo, de bairro. E um belo dia eu falei, vou fazer faculdade, né? E aí certo. muito louco essa história, né? Que eu falo, minha Uhum. mãe quase me surtou, né? Porque quando eu comecei a fazer faculdade, eu acho que no terceiro semestre ou algo do tipo, eu falei, não, mãe, ó, agora eu vou arrumar um estágio. Minha Certo. mãe tá doida, e a faculdade que você paga tal, porque minha mãe não tinha, até tinha condições de me pagar a faculdade, mas ia ficar muito apertada, então talvez ela ia se Sim, endividar, então, você sabe, né, vida de professor não é mil sim, claro. maravilhas, né?
E aí eu cheguei e falei, não, mãe, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma. E realmente foi uma oração que eu fiz com Deus. Eu falei assim: Deus, se eu acordar determinado, eu vou pedir para sair do emprego. E aí, de sair do emprego, eu vou arrumar um estágio. Aí foi dito e feito. No outro dia acordei determinado e aquela coragem de falar pro chefe que você vai sair, né? E aí, tipo assim, pô, não tinha nada em mãos. Aí eu falei assim, não, beleza. Aí eu tava abrindo as caixas, que eu trabalhava no estoque, né, ajudante geral. E aí um belo dia eu cheguei assim, olhei assim, no mesmo dia, eu falei, vou falar lá. Aí eu falei, inventei que eu arrumei um estágio, mas não tinha arrumado nada, Uhum. praticamente, e deixei as coisas acontecerem. Então eu fiz Uhum. um acordo, né, não é tão legal de falar isso, mas fiz um acordo de funcionário e chefe, para ele me mandar embora, eu pegar o dinheiro e dar, né, um acordo com ele. Certo. Aí eu falei, beleza, cheguei aqui, tranquilo. Aí eu tinha 4 meses para arrumar emprego. Então esse foi Uhum. meu planejamento. Eu tenho 4 meses de seguro-desemprego, 4 meses eu tenho que arrumar emprego. Certo. E aí foi engraçado, Marcelo, que eu fiz entrevista, muitas entrevistas e nada dando certo. Eu falei, meu Deus do céu, pai. Eu orei tanto pro senhor e o senhor me enfia numa rascada dessa e o cara ferrou. E no 4 mês, por incrível que pareça, recebi um e-mail da Stefanini para Uhum. fazer um curso. E aí, entre os melhores, você ia ser efetivado. Certo. Aí eu falei, cara, beleza, vou tentar. Tentei. Aí nesse meio tempo, tentei. E aí fiz um mês de curso de C Sharp. Eu acho que era um MVC na vida. E eu olhava para os outros e falava, nossa, tem muito cara melhor que eu. Eu não sei se eu vou conseguir passar ou não. E eu não sei se foi o carisma ou pela humildade que eu tinha, não sei. Eu só sei que eu fui conquistando as pessoas de uma forma, porque eu acho que a técnica nunca foi naquele momento, porque eu não estava técnico, não manjava nada praticamente, né? Eu era totalmente cru, apesar da faculdade, eu sabia um pedacinho, mas estava crua, né? E aí chegou um momento que eu falei, cara, beleza. Aí deram a notícia e falaram, ó, você vai ser efetivado, tal, você tá entre os melhores. Aí eu lembro que os melhores iam para Júnior diretamente, né? Certo. E aí chegou um coordenador da disciplina e falou assim: olha, tem uma vaga de Júnior, você foi um dos melhores aqui do curso. Eu falei, não. Aí eu conversei com o pessoal da fábrica, que é a fábrica que estava dando, né, a aula e tudo mais, era um dos Certo. engenheiros. Eu cheguei assim, eu falei, olha, aconteceu isso, e falou, não, vem para a fábrica, você vai ganhar, acho que era R$ 500 na época, um vale coxinha de R$ 6, trabalhar em Santa Amaro, então eu era da Zona Norte de Santa Amaro, então eram praticamente 2 horas de viagem, e não tinha linha Caramba. amarela, a linha amarela Uhum. estava sendo construída naquele momento, Certo. então a linha amarela funcionava intermediária, então era só o período da manhã, então me facilitava para ir, para voltar era um caos, que tinha que pegar ônibus até chegar no metrô, e aí foi, e aí eu aceitei de ir para a fábrica, trabalhei com o Ricardo Serradas, trabalhei com o Vinícius Cavalcante, né? E o Vinícius Cavalcante era para ser meu instrutor na época, mas ele saiu e foi para a Lambda na época, Uhum. pra ser sócio. E aí no final o Ricardo Serradas foi meu instrutor e no final assim foi, né? Então assim, eu falo para todo mundo, eu acho que literalmente a vida me escolheu nesse sentido de estar em TI, né? Eu falo que eu acho que Certo. eu entrei no mundo de Matrix, né? E aí não consegui sair. Mas Mas foi bem você falou isso, de tá? Perdão, você falou de Stefanini, fábrica era uma empresa da Stefanini? Como é que era isso? Não, era uma fábrica de software. A Certo. Stefanini, em 2011, ela fez uma fábrica de software em Santa Certo. Amaro. Perfeito. E de lá para cá, ela começou a fazer outras coisas, sabe? De tipo, ó, eu vou fazer uma estrutura de fábrica, daqui eu vou pegar vários talentos e assim aconteceu. Falando um pouco mais sobre a tua trajetória aqui, e você falou aí do primeiro emprego lá na Stefanini, né? E você foi galgando posições, você foi evoluindo na tua vida aí, você passou pela Stefanini, Avanade, XP Investimentos, né, empresa enorme, né, o Grupo Cielo também, e hoje você está no banco Daicoval, né?
Como é que foi você passar por essas empresas todas? Conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua evolução de carreira, né? Você está na Stefanini e você trabalhou, aprendeu um monte de coisa e a coisa foi evoluindo, tu vai para outra empresa. Conta um pouco dessa tua história até você chegar nos dias de hoje no banco da Ecoval. Boa. Então, Marcelo, eu comecei na Stefanini, né? Comecei como estagiário, depois fui analista júnior. Aí deixei só desenvolvedor júnior lá, né? Certo. E aí foi uma época, foi muito difícil, porque foi em 2011, então não tinha muito conhecimento, estava aprendendo também. E as pessoas que trabalhavam, né, nos projetos tinha insegurança de deixar, né, um aprendiz, um estagiário a fazer codificação. E aí foi surgindo até o momento que, quando eu entrei, então, quando eu estava falando que a Stephanie, em 2011, ela fez uma fábrica de software mesmo, em Santa Amaro, reuniu alguns funcionários, né, para participar da fábrica. Outros eram alocados em clientes, né? Então, a Stefanini é uma empresa, né, de consultoria, né? Nasceu pelo Marco Stefanini. E aí começou a fábrica. Então, eu nasci na fábrica ganhando praticamente R$ 500 e R$ 6 de vale coxinha. E aí foi seguindo, né? Porque eu entendia que aquilo lá era uma oportunidade. E eu era tão leigo que eu nem sabia que Stefanini era grande assim no mercado, né? Em questões de consultoria. E aí no final eu falei, vou mergulhar aqui e vou com tudo, né? Até um belo dia que a fábrica ela foi desmontando aos poucos, então muita gente saindo, né, ao mesmo tempo, né? Muita coisa, muitos funcionários que não estavam satisfeitos na época acabou saindo, enfim, acontece, né? E aí eu acabei saindo da Stefanini e fui para outra consultoria que da Vanad, que é da Accenture, que é Join, né, com a Microsoft. E aí eu falei, poxa, vamos lá, né, vamos aprender. E eu lembro até hoje que quando eu tava, e eu fui de estagiário para júnior, né, praticamente. E quando eu fui para estagiário para júnior, eu senti uma dor imensa, porque eu falo, cara, você sai de um cargo que você é capaz de perguntar para todo mundo e o júnior tem que se virar um pouco, né? E aí eu falo que Deus foi muito bom, porque eu falo para as pessoas, eu acho que às vezes as oportunidades são enviadas por pessoas, né? E os anjos de Deus são as pessoas mesmo, que as pessoas que abrem as oportunidades para você. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Vantage, passei por diversos clientes, fiquei 5 anos lá. Então, de júnior fui para sênior, né? E passei em Mafre, passei BTG Pactual, fiquei 3 anos no BTG Pactual. Fiquei na Whirlpool. Whirlpool, quem não conhece, é o grupo da Brastemp, Consul, KitchenAid, enfim. E pô, foi muito bom. Eu só tenho que agradecer os dois lugares que eu fui, assim, tanto Stefanini, tanto Avanade, foram lugares muito de aprendizado, né? E eu Crescimento passei por pessoal. diversos segmentos, era moleque praticamente, tinha 25 anos, então hoje eu tô com 36. Ontem foi meu aniversário, Ah, parabéns, cara. então, obrigado. E foi uma coisa que foi muito bom. BTG Pactual foi um dos clientes que mais desafiadores que eu participei como consultor, porque eu vi mais de 30 consultores sendo desligados, né, Caramba. devido à pressão bancária, né? E sem contar as altas horas, né? Uhum. Então, eu fui aí, por isso que eu sou Daniel, né? Daniel tem Gomes no meio do meu nome, mas no final tudo eu coloco no LinkedIn Daniel Jesus, porque no mundo, né, financeiro, todo mundo me chama de Jesus. Aí Certo. Jesus ficou, e aí vai, aí aquelas piadas. Mas é o sobrenome, né? Certo, É igual o Jorge Jesus do Flamengo, né? Todo mundo, certo. Jesus, Jesus. Enfim. E aí foi um grande aprendizado. E de lá eu saí da Vanage, de 5 anos e 10 meses, quase 6 anos, fui para o Grupo Recover, que era um grupo que era do BTG,
Foi vendido pro Itaú, que é um grupo de recuperação de crédito. Certo. E aí fiquei 2 anos lá, né? Até o momento que... meados de 2017 apareceu uma oportunidade em Portugal, mas não consegui ir. Aí eu deixei quieto, falei, deixa aí, vou seguir em frente aqui. Fui pro grupo Recover muito bom também, ótima empresa, gostei muito de lá. Fiquei 2 anos até o momento que eu vi os meus amigos saindo do Brasil e indo para Portugal. Eu falei, caramba. Sabe quando você olha aqui e você fala assim, a pessoa foi, não é desmerecendo a capacidade dela, mas você fala assim, nossa, aquela lá foi. Eu sou melhor que ela, eu consigo ir também. Aí eu voltou aquele interesse de voltar, né? Certo. E aí eu voltei a tentar para Portugal, até que eu consegui passar por 2 empresas, que era a Altran e a Dentes, uma francesa, uma consultoria francesa. Certo. E aí eu falo para todo mundo aí, e assim, foi a primeira vontade de morar fora, né? Minha esposa já tinha morado, já estava casada nessa época, e a minha esposa já tinha morado nos Estados Unidos, trabalhar como babá, né? Au pair. E ela ficou alguns anos aí de vida e voltou, me conheceu, e aí eu queria viajar, morar fora, ter essa vivência, né, de morar fora. E aí foi aí que casou. Passei em 2 consultorias, né? E foi até engraçado que eu falo para todo mundo, pô, você vai viajar para fora, faz um planejamento e não sai na loucura como eu fui, né? Porque às vezes quando você tá com uma oportunidade de ir para fora, você fala, caramba, você tem aquela sinergia de tipo, nossa, a oportunidade da minha vida e tudo mais. Mas você não pesquisa como é o aluguel, qual é o custo de vida, e você vai naquela empolgação e aí as coisas acontecem, né? E eu tive muitos amigos cariocas, por incrível que pareça, eu tenho muitos amigos cariocas. E um beijo pro Passarelli também, que, cara, foi um cara que me incentivou muito para ir para Portugal. E aí, quando eu fui para Portugal, eu tive aquela sensação que não planejei, porque eu tava indo para uma consultoria que ia ganhar 1.000 euros para ir para Lisboa. Lisboa é extremamente caro, então eu não ia conseguir sobreviver com 1.000 euros. Com né? 1.000 euros. Só para você ter ideia, naquela época o salário mínimo era 560 euros. Mas se você for olhar de arrendamento, aluguel, daria em torno de mais 500. Então acabou seu salário. Você ia sobreviver do quê? E aí foi um belo dia que eu tinha indicado um camarada que estava trabalhando comigo, o Matheus. Até hoje nas gringas aí, eu acho que ele tá na Holanda, se não me engano. E ele chegou assim e falou assim, falei, vamos lá para Portugal? Ah, não vou não. Aí depois um dia eu ligo para ele, eu vou para Portugal, mas eu vou para ganhar mais. Eu falei, puta que lá vida, tomei a decisão errada de novo. E aí quando ele falou, era recibo verde, era Altran, tava em torno de 3.500 fechado o mês, né, sem feriado. Porque recibo verde, para quem não conhece, é um PJ do Brasil, né? Então você trabalha pelo dia trabalhado, né? Então assim como CLT, enfim, mas no final, quando você é PJ, é a prestação de serviço mesmo. E aí eu falei, poxa, e aí foi muito difícil, porque europeu, né, não sei aí no Canadá, acho que você deve conhecer muito bem, não tem essa onda de a gente ficar negociando, né? É tipo, se você tá negociando com uma empresa, é a ética de você ir até o final, se não der certo, você parte para outra. E não ficar fazendo jogo de tipo barganha, né? E aí a Altran não queria falar comigo por causa disso, que eu já tinha um contrato assinado com a Dentes e tudo mais, uma promessa de trabalho. Eu falei, cara, e agora? Ferrou. Expliquei minha situação, falei e tal, porque a Dentes ela queria me quarteirizar, né? Porque um momento é você terceirizar e no final você está sendo quarteirizado. E não achava cliente. Eu falava, não, eu vou para Lisboa e não tem um cliente fixo ainda. Certo. E aí a Altran chegou e conversei com a Altran, conversei. Aí expliquei minha situação. Eles entenderam que minha situação não foi de boa fé lá com a Dentes. E aí eles resolveram fazer um processo. E aí deu certo. Eu fui para a Altran e aí fui trabalhar na Farfetch.
Uhum. lá em Festbalio, lá bem no Porto mesmo, né, de Certo. Portugal, no norte, e lá tinha a fábrica da Farfetch. E aí eu comecei a me aventurar na questão, né, em questões de tecnologia. Qual que foi aí a sacada, Marcelo, que eu fiz uma reflexão da minha vida? Eu achava que eu era sênior. Então, Uhum. em 2019, eu falava, pô, eu sou sênior. Ah, E quando certo. eu olhava, eu falava assim, cara, tem muitos brasileiros muito melhores do que eu. Eu olhava, pô, tem muitos portugueses melhores do que eu. E aí eu falava, caramba, que mundo que eu tô aqui, né? E a Perfect foi muito bom nesse sentido. Eu tive muitos contatos com muitos profissionais, muito bons mesmo, experts no assunto, e fez-me acordar. Foi aí que eu comecei a ver como eu estava defasado. E aí um conselho que eu dou para todo mundo que começa a carreira e chega até um determinado, né, cargo, que é o sênior, porque as pessoas falam, cheguei um sênior, não quero mais crescer. Eu acho que você tem que ter ambição de crescer. Porque sem Uhum. você ter essa ambição, você estagna. Então, você não estuda, aí você acha que você sabe tudo e você não sabe. Até um certo momento que você se autodesafia, que foi uma oportunidade internacional, no meu caso, e vi que Portugal estava muito à frente do Brasil em questões de desenvolvimento de software. E aí muita gente fala, você fala porque você gosta da gringa. Não, eu falo a realidade mesmo. Naquele momento, o Brasil não sabia nem o que era qualidade de software, em Uhum. 2019. Então, tipo assim, 2017, 2019, até os outros anos, muito pouco profissional fazia teste unitário. Certo. Então, não a prática era workaholic, vou entregar, vamos fazer o teste, vamos desenvolver, e funcionou, e os bugs Uhum. aí a gente corrige, né? Aquele Go Horse Extreme que a gente conhece. E aí foi aí que eu apanhei tanto que eu olhei e falei, pô, tem que aprender. E aí foi aí que comecei a escrever o Medium, né? Uhum. Comecei a escrever. Aí foi muito ruim, porque tive muitos amigos, que é amigo mesmo, que trabalhavam com outros colegas de trabalho e falavam, pô, Daniel, escreve errado, Daniel, pô, isso aqui. E poderia estar tudo para desmotivar, entendeu, Marcelo? Mas Uhum. eu segui em frente. Eu falei, não, eu vou seguir em frente. Claro. Até um belo dia que eu fui para Kizag, eu saí da Altran, fui para Kizag, que é também uma Isso empresa lá em Portugal, Portugal ainda. em Portugal, tudo em Uhum. Portugal. E foi uma startup que eu falei, cara, era tipo para ser um quinto andar lá em Portugal, né? Uhum. E aí, tipo, pô, legal, aprendi muita coisa, tava já um nível já mais avançado do que eu tava no Brasil. E aí eu tinha 3 trainees, né? Que era dois, um angolano, o outro era de São Tomé, que era africano também, e um brasileiro que era carioca também, que Certo. por incrível que pareça, só apareceu carioca na minha vida, né? E aí eu falava das dificuldades, né, de Portugal. Minha esposa veio para Portugal e aí a gente pegou a pandemia. Aí que Caramba. foi o momento mais difícil, porque principalmente para minha esposa, que tinha acabado de chegar em Portugal, né, na Uhum. pandemia, né? Igual quando eu fui para Kizag, antes tava na Altran, ela já tinha vindo para Portugal. Eu corri atrás do título de residência dela, tranquilo, fechou. Ela tava com ela não trabalha na área, né? Mas ela tava com 3 entrevistas sobre comércio exterior. E aí no final Parou, não conseguiu, parou tudo, entendeu? né? Parou tudo. E aí entrou a depressão, meu pai ficou extremamente também doente, pegou Covid aqui também. E foi incrível que pareça, eu tava na Kizag. Aí a Kizag também, eu tava naquele nível assim, será que eu vou, não vou? Porque eu tava no intuito de ficar. Não sei porque eu Uhum. tenho raízes portuguesas, né? Apesar Certo. de não ter tirado né, a cidadania lá, porque meu pai tinha que correr atrás da papelada do meu pai, e depois meu pai naturalizando, eu tinha que naturalizar também. Meu avô era da Ilha da Madeira, né? E, e aí eu comecei a refletir, né? O que era mais, né? E tudo.
e eu falo que é uma coisa muito espiritual na minha vida, porque tudo indicava a minha volta pro Brasil. Certo. Então, a minha esposa já estava depressiva, não queria mais, se isolou, né? Porque a pandemia, querendo ou não, isolava. Então, a gente. É Terrível, né? diferente do Terrível. Brasil. É diferente do Brasil. Você tinha que só sair para farmácia e mercado. Uhum. Era a única coisa que você poderia. Se você fosse fazer outra coisa fora, o policial poderia te barrar e, né? E até te prender por um, né? Uma norma que você não está seguindo do país. E aí foi até interessante, que na Kizag eu estava bem e tal. Aí foi aí que na Kizag nasceu o YouTube. Uhum. Então treinei lá de O Carioca teu, Falso. o teu, o teu canal, né? É, o meu canal. Aí meu canal não é frequente, porque eu falo, meu, eu tenho essa vida de Peter Park, né, que é CLT e comunidade, e Certo. não dá. Às vezes não dá para salvar todo dia o mundo, né? Claro, Então a claro. gente tenta fazer as coisas. E aí aconteceu uma coisa muito propósito da minha vida que foi muito, eu falo que foi muito espiritual porque eu não estava muito feliz na Europa, estava difícil porque a gente estava vivendo um momento difícil da pandemia e tudo mais. E meu pai doente de um lado, e aí você começa a enxergar uma realidade na Europa que é totalmente diferente. Você Uhum. acha que você vai para a Europa, você vai falar, ah, tanto tempo eu vou pro Brasil. Vou ganhar bem, vou andar de Porsche, vou andar de BMW, mentira. No começo você vai aprender muito com a cultura. Ser estrangeiro é uma coisa que você começa a adaptar de uma forma diferente. Então chegou momentos na pandemia que eu tive que pedir para a senhoria que eu alugava a casa diminuir o arrendamento porque o meu salário foi reduzido. Porque em Portugal Uhum. teve uma época que, na pandemia, que as empresas de pequenos portes, como startups, igual a Kizag, ela poderia diminuir o salário para um determinado percentual, ou também mandar para o governo e o governo paga um salário mínimo, né, praticamente. Enfim, foi um aprendizado. Fiquei 7 meses lá e, por curiosidade, a XP me chamou. Eu tinha Incrível. muita. Na época que dava NAT, eu trabalhei no BTG, então conheci muita gente da XP, BTG, Mundo do Investimento. Certo. E o Guto, né, que é o Antônio Meirelles, pô, um abraço aí que você estiver assistindo, né, no momento que a gente gravar. O Guto ele sempre tentou me trazer na XP nesse meio tempo. Eu fiz 5 entrevistas antes de ir para Portugal. E das 5 eu não passei. E eu falava, cara, um dia eu vou entrar. E aí um belo dia, né, acontece de ele vir atrás, porque eu já estava escrevendo artigo, aí você vê como que é importante, né? Você ajudando o próximo, você sempre vai colher uma coisa boa ou não, né? Eu falo que se você faz coisa ruim, você colhe coisa ruim, se você faz coisa boa, você colhe coisa boa. E meus artigos chamam a atenção dele. Ele falou, cara, vem pra cá. Acho que agora você tá no caminho certo. Fiz a entrevista, passei, recusei. Porque eu queria ficar em Portugal. Ah, Aí minha esposa, Deus me livre, Daniel, como que você lá recusa um negócio desse? Eu já quero voltar pro Brasil. Seu pai doente. E eu falando, não, eu quero ficar no Portugal. Aí eles revoltam com outra proposta. E aí eu falei, pô, quer saber? Tudo tá direcionando pra lá, eu vou pra lá de volta. E aí foi. E foi a melhor coisa que eu fiz, Marcelo, porque eu passei 4 meses com meu pai. uhum. Meu pai estava vivo ainda, então eu orei para Deus para eu poder me despedir do meu pai. Então Deus, graças a Deus, permitiu. Eu sou um cara muito religioso nesse sentido. Certo. E foi aí que eu passei um momento com ele, voltei para XP. Então, tipo, perdi meu pai naquele ano, foi Uhum. difícil, mas foi uma coisa muito boa. Foi uma loucura, né? Porque mesmo você saindo de Portugal, você tem que vender as coisas. Sim. Eu comecei a trabalhar em Portugal, então o fuso horário atrapalha muito, você sabe como que é Uhum. essas coisas. E foi essa loucura. E aí foi. E a XP eu fiquei 2 anos e 8 meses e tive excelentes líderes de coração. Meu, Jonathan foi um cara muito bom. E esse Jonathan, eu falo até hoje, foi um dos melhores chefes que eu tive, porque em 2022,
né? A minha esposa, 2021, minha esposa engravida, né? Uhum. E a gente tem uma gravidez de risco. E é uma Caramba. gravidez totalmente turbulenta. E eu trabalhando no mercado financeiro, imagina a minha cabeça Uhum. como tava. E aí eu descobri que eu ia ser pai atípico. Então, um pai de filho de Down, que é o Miguel. Uhum. Aí o Miguel, segundo os médicos, também não ia nascer, e aquelas Uhum. coisas. E, e o diagnóstico do Down foi dos 5 meses a gestação. Meu gestor falou assim: olha, Daniel, a gente conhece o XP, mas a gente tá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar folga para você e eu assumo a responsabilidade aqui. Eu já falei com a PM aqui. A gente vai dar folga de uma semana. Vai lá, viaja com sua esposa, não distraia. E eu sou muito grato a isso. Então, apesar de ter esse status de humanidade que eu acho que na gestão precisa também, não é Claro, só claro. ser algo, né, só gestor, né? Eu acho que tem que ser mais do que isso. E é um cara fantástico, que no final a equipe toda foi, pô, solícita, me abraçou, né? Fizeram chá de fralda, enfim. E aí eu só saí da XP porque teve um layoff e meu Uhum. filho fica de home care até hoje, tá 4 anos de home care já. Meu filho tem traqueostomia, Uhum. tem GTT, uma gastro, então, tipo, graças a Deus tá bem, né? O Miguel tá até fala, o Miguel é um menino que veio na minha vida para me ensinar o outro lado da vida, né? Certo. E aí saí, fui pro Serasa, né? Papai Veloz, pô, foi excelente. Eu acho que eu fiz até muito no Pague Veloz, mas eu acho que não deu match. E aí chegou um momento que a empresa me demitiu. Foi a minha primeira demissão exatamente de carreira. Nunca tinha recebido uma demissão e eu falei, caramba. Então imagina, você foi demitido e, cara, você tem um filho para cuidar, que é atípico, Sim. que necessita de cuidados, principalmente do convênio da empresa. E aí foi um momento muito difícil da minha vida, mas eu soube, né, reinventar, eu acho que Deus dá força. E aí foi um belo dia que eu tava até complicado, porque eu não tava conseguindo ter cabeça para fazer entrevista naquele momento. E aí eu pedi pro cara que era o dono, ex-dono da PagVeloz, que a PagVeloz era uma empresa de adquirência em Blumenau, Certo. que foi vendida pro Serasa. E aí, num belo dia, cara, eu cheguei quando mudou de coordenador, enfim, aconteceu as coisas e tal. Eu acredito que eu fui um excelente profissional, independente do que foi. Enfim, eu acho que não deu match mesmo pela gestão. E às vezes acho que é incrível, né? Nem Jesus agradou, imagina o Jesus aqui, né? Que tem um nome já. Eu falo brincando. Mas foi uma coisa que foi bem interessante, porque muita gente viu que foi uma. As pessoas que trabalhavam em volta de mim viram que foi muita injustiça. E aí Uhum. acontece, mundo corporativo é assim, né? Você nunca vai ser justo com as coisas, é normal, natural das coisas. E naquele momento, eu só falei pro o CTO que vendeu a empresa para Serasa, eu falei, ó, não tem como você ver com a RH, porque o coordenador falou assim, ó, relaxa que a gente vai estender o seu plano, fica tranquilo, que seu filho tem esses cuidados, a gente sabe. No final, quando deu a carta de desligamento, deu tapinha nas costas e falou, fala com a RH. Eu fiquei bravo, porque eu falei, eu senti uma falta de profissionalismo na hora, então, Uhum. tipo, eu fui diretamente pro CTO, que foi o Zotti, que eu falei, ó, Zotti, tem como você fazer isso, falar bem prometeram, tenta ver isso, por favor. Aí estenderam para 6 meses. Uhum. E aí, de 6 meses, eu consegui respirar e falar, agora eu consigo ver. Aí eu comecei a olhar o mercado de um jeito, e por incrível que pareça, pessoas que eu trabalhei na XP, estavam na Cielo, Uhum. e eles me conheciam não por trabalhar comigo, mas pelas palestras que eu dava dentro da XP. É E incrível, foi né? muito engraçado, né? A comunidade me abraçou muito nesse sentido. E aí eu fui para Cielo. E por incrível que pareça, nos 7 meses de Cielo, tava muito bem, tava feliz, construí minha equipe, tava com a entrega já. Tava construindo meu nome na Cielo já. Tava muito feliz. Até meu chefe fala que sente falta até de mim, porque eu saí e deixei a casa organizada, né, por incrível Uhum. que pareça. Então saí muito portas abertas. E aí
teve a oportunidade de voltar para a XP com um cargo de Caramba. coordenador. Caramba. Né? Mas na Cielo eu já fui tech lead, né? Então era meu primeiro cargo de gestão. E aí eu falo para todo mundo sobre isso, né? Eu falei, cara, eu nunca queria ser gestor, Marcelo. Eu falo duro por Deus. Eu achava que código era mais tranquilo do que pessoas. E é real, é verdade, né? Porque eu falo para todo mundo que quando você trabalha de gestão, você tem que ter um equilíbrio muito grande. Porque você tem que saber lidar no momento que você chama atenção, você não pode ser tão bonzinho, você tem que ser um cara... Eu acho que você não pode perder a sua essência. Eu acho que cada um tem a sua essência dentro. O Marcelo tem a sua essência, eu tenho minha essência, e minha essência sempre foi colaborativa. Certo. Então, quando eu entro muito na empresa, eu me dedico de corpo e alma mesmo. Sempre foi assim. Qualquer empresa que eu passei, XP, Cielo, Stefanini, Avanade, são empresas que eu sempre me dediquei. Até o BTG, que eu estava como terceiro, me dediquei muito tempo no BTG também. E assim foi muito louco a minha trajetória, né? Voltei do Brasil dessa forma, acabei perdendo meu pai, né? Aí eu fui para um cargo de gestão que foi difícil, porque no momento eu era só técnico, então eu tinha que liderar. Aí eu só tinha um cara, aí eu fui montando a equipe, uma loucura. E aí, cara, a gente conseguiu entregar um baita do projeto da Cielo e fui para XP. A XP me chamou de volta. E eu não fui pelo dinheiro, porque muita gente pensa, XP, investimento, nossa, bônus assustador, né, e tudo mais. Eu fui pelo amor da empresa mesmo, porque eu tenho um carinho muito grande pela XP. E cara, até pelo BTG Pactual. E eu acho que o mundo financeiro me abraçou de um jeito que eu nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo no mercado financeiro. Bacana. Né? E aí, cara, depois que eu fiquei na XP, eu peguei um baita de um produto, e foi um produto muito difícil, foi carteiras administradas. Foi um produto que, para mim, eu tinha um mês para entregar o projeto como gestor. E aí viram que não tinha abraço, aí falaram, ó, você, Jesus, como você sabe codar, vai codar também. Eu falei, bora, vamos fazer acontecer, vamos fazer o sonho grande acontecer e já era. Mas assim, foi uma coisa muito aprendizado. Tive que aprendi muito com as pessoas, tanto a liderar, tomei muito tombo lá dentro, mas eu acho que tombo faz parte da vida, eu acho que o tombo te faz a resistência, então eu levantei várias vezes, até chegar o momento que eu falei, pô, acho que chegou um momento que eu preciso dar uma descansada. Porque meu filho também ficou internado, tentou tirar a tracostomia, foi uma cirurgia que não foi bem sucedida, ficou muito tempo internado, e as coisas acontecendo, uma pressão muito grande na XP, e eu falei assim, não desmerecendo a minha capacidade, mas eu acho que chegou um momento que eu falei, pô, eu preciso de um tempo. Eu tô muito sobrecarregado nas duas coisas aqui na minha vida, tanto a pessoal e tanto a profissional. Preciso dar um restart aqui e entrar num lugar mais tranquilo. Dá uma respirada, né? E aí no final fui pro Banco Tecnoval. É mais tranquilo? Né? Mas continua sendo mercado financeiro, então tem aquela correria de sempre. Mas perto do que eu já passei em XP e BTG, são lugares extremamente hards em questões de trabalho, entendeu? Mas foi esse o resumo. Foi esse resumo aí que cheguei. Ótimo. E hoje eu tô como tech lead lá. Tô com tech lead, codo bastante. Tô na parte de cartões consignado do banco. Então, tipo, é um lugar muito legal também, muito bacana. E só tenho que agradecer a Deus. Acho que depois que eu fiquei desempregado, eu aprendi muito a dar valor a cada emprego, a cada momento que você vive, entendeu? Esse resumo aí, você respondeu várias das perguntas que eu ia fazer aqui, né? Que eu ia te perguntar como é que foi a transição da mão na massa para Engineering Manager Tech Lead, mas de uma certa forma, você já explicou que foi com sangue e suor. Foi. Que você, ainda que você tenha liderado e colaborado com as pessoas, e você continua ainda com a tua parte técnica, ou mais técnica, eu diria, você continua codando, você continua botando a mão na massa, né? Você não deixou de botar a mão na massa. E acho que você respondeu essa pergunta aqui. E acho que você também deu de uma certa forma aqui, já falou um pouco como é que é o teu dia a dia no banco da Ecoval, né?
que toda vez que eu olho o nome Daikoval, eu fico com a tentação de falar Deikoval, né, como falaria aqui, não. Deikoval, mas é Daikoval. Interessante entender que é uma herança libanesa, né, um banco que está no Brasil já há algum tempo, né. E, cara, falando um pouco um pouco mais sobre a tecnologia aqui também, e é muito interessante você fazer toda essa explanação que você fez aqui da tua mudança para Portugal, as coisas que foram acontecendo na tua vida também, teu filho, tua esposa, que a gente olha para as pessoas nas empresas, você esquece não é bem o termo, você, de uma certa forma, não tem a percepção da vida pessoal de cada um, e o impacto que a vida pessoal de cada um tem no trabalho e vice-versa, né? Mas é incrível essa explicação, essa explanação toda que você deu aqui, que mostra esses vários itens conectados ao seu pai e tudo mais que aconteceu na sua vida nesse período todo aqui, né? Que não é mole, não. Mas, mudando um pouco para outro assunto aqui, voltando um pouquinho para falar da tecnologia, uma coisa que está rolando hoje, todo mundo fala, é AI, né? E como é que você está vendo aqui a evolução da AI, o impacto dos usuários, e como é que está sendo o impacto da AI no seu dia a dia como profissional de tecnologia? Cara, eu acho que a IA, EA, né? Que a gente fala muito inglês, né? E tem muita coisa acontecendo, né? A IA, ela vem para ajudar. Eu falo que. Eu falo para todo mundo, eu acho que tem uma coisa que você tem que saber aproveitar a IA. Exato. E aí eu fiz um artigo até. Acho que foi 2 anos atrás, ou acho que 1 ano atrás, eu não lembro. Que como a IA ela pode te ajudar e também te prejudicar. Depende como você é profissional. Porque o que eu vejo aqui no Brasil tá uma onda de. Antigamente você via muita vaga de estagiário, hoje você não vê mais. Então as empresas estão procurando cargos mais sêniors para chegar no momento de falar, cara, para poder fazer um conjunto de IA com Master e sair tipo um Megazord, né? Mas no final, Mas no final eu falo que a IA não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que ela vem para ajudar. Hoje eu acho que é incrível a nossa evolução tecnológica, né? Antigamente a gente procurava em livros, né? Você chegou a essa época. Tudo era livro e livro de tecnologia era caro, não era qualquer lugar que você encontrava, não era qualquer biblioteca. Então, tipo, aí depois veio o Google, depois veio o Stack Overflow, aí você fala, caramba, que da hora, tal. E hoje, com um piscar de olhos, você faz uma pergunta e ela te responde em milissegundos, né? Nanosegundos, se duvidar, né? Porque hoje tá tudo muito mais rápido as coisas. Então, o que eu falo para todo mundo? Eu uso a IA bastante no dia a dia. Mas em projetos novos eu gosto de meter a mão. Eu gosto de fazer. Eu gosto de estruturar. Mas quando tá um deadline bem apertado, eu já começo a usar a IA. A favorecer no sentido de produtividade. Mas aí eu falo para todo mundo que está começando na área, que é um ponto super importante. Não use a IA com bengala. Porque você precisa dominar o conceito. O que eu vejo mais acontecer natural das coisas com essa evolução de tecnologia é que estamos formando péssimos programadores. Sim. Devido à facilidade da informação. Uhum. Entendeu? Não só a facilidade, né? Hoje a IA ela constrói tudo para você. E isso é ruim. Porque se você não chegar, e aí eu falo uma experiência de maturidade minha de carreira, no Brasil eu achava que era sênior. Quando eu fui para a Europa, eu falei, opa, perto desses caras aqui, de um júnior, para mim, de Portugal, na Farfetch, era um sênior para mim. O cara sabia implementar design patterns, tal. Tinha coisas que eu tava muito defasada, Marcelo. E eu acho que é o que acontece hoje. Não tô falando de todo mundo, Deus me livre, não quero julgar aqui, falar que, cara, a IA é uma porcaria, não. Pelo contrário, ela é muito boa. Mas use ao seu favor. Use para você adquirir mais conhecimento. Use para a IA te mostrar caminhos que você não ia fazer. E você fala, pô, isso aqui é muito legal, tá usando um pattern aqui que eu não imaginava, pô, que dá para colocar um pattern aqui.
Então, use a IA como copiloto no sentido de te ajudar a agregar o seu conhecimento. Porque eu falo, gente, por que eu não saí ainda da tecnologia na gestão ainda? E gosto de falar de tecnologia, gosto de programar. Porque é algo que você domina. E quando você domina, e você sabe, porque é uma coisa que eu falo para todo mundo. Você não vai fazer uma cirurgia num problema sério que você tem no joelho com qualquer cirurgião. Você vai pesquisar o maior especialista do mundo. Mas por quê? O cara estudou anos e anos. E eu acho que é isso que acontece hoje no dia a dia. A galera tá tratando a IA como, pô, legal, fiz, bora pra outra. E não tá entendendo o que ela fez. Sim, sim. E isso é um pouco preocupante. Mas eu acho que assim, a IA ela vem para ajudar em muito, né, o desenvolvimento. Tem coisas que, cara, você terminava em um dia, hoje você termina a horas e assim vai. Então acho que assim, tem os seus prós e contras como toda coisa, né, que tem, né? Sim. Não existe. É uma ferramenta, né? É um auxiliar para te acelerar em algumas coisas e te ajudar. Exatamente. Eu uso bastante para me explicar coisas, né? Eu quero entender alguma coisa, eu pergunto: o que é isso aqui? Me explica isso aqui, me dá sugestões de material para eu analisar e entender isso aqui melhor. E também uso para me avaliar, tipo, me monta aqui sei lá, mais umas perguntas para avaliar meu conhecimento de Linux. E a Uhum. partir dessas minhas respostas, me sugere temas para eu estudar e artigos para eu estudar para melhorar o que eu Olha que estou legal. fazendo. É Acho que exatamente o isso que eu faço também. é um uso bem interessante da Sim. AI. E, Daniel, mudando radicalmente aqui do tema, e você mencionou lá no comecinho, lá quando eu perguntei como é que a tecnologia apareceu na tua vida, você mencionou que você talvez tivesse ido no caminho de ser artista plástico, né? Você acha que você E teria ido nesse caminho na tua vida se tecnologia não tivesse aparecido e essa carreira toda aqui que você descreveu não tivesse acontecido? Você acha que hoje eu estaria entrevistando aqui o Daniel Jesus, artista plástico? Isso é um nome bom para artista plástico. cara, eu Daniel não Jesus, sei. É, vernissage. né, eu não sei, porque o mundo artístico começou desde pequeno. E eu sempre gostei de desenhar mesmo. E assim, até quando eu tive meu filho, eu pedi até pro meu professor de artes fazer um quadro do meu filho. Eu tenho que até moldurar, até hoje eu não moldurei. Mas é uma coisa que eu não sei te explicar, Marcelo. Eu acho que assim, eu sempre gostei das duas coisas, mas se eu fosse falar, cara, seguir a risca, eu ia ser artista. Por que que eu não fui? Porque eu vi que a valorização não era tão grande. E eu falava, caramba, eu vou estudar, vou estudar, estudar, estudar. Não é desmerecendo meus colegas hoje, né? Os meus colegas que fizeram o curso comigo hoje viraram tudo tatuador. Ganham um baita do dinheiro. É uma arte também de fazer, né? Claro. Mas será que era aquilo que queria mesmo? Será que a tatuagem não foi também uma porta que se abriu e a pessoa entrou e falou, opa, vou de cara? Então, tipo assim, eu dou graças a Deus a tudo, né? Eu aprendi muita coisa na arte, principalmente que um não vale mais que um sim. Então, pô, se fosse hoje olhar, eu falei, eu acho que a tecnologia me escolheu mesmo. Eu acho que eu entrei no mundo Matrix e virei um Neo e fui indo, fui indo, fui indo. Eu falei, cara, não tem como sair. Porque eu gostei mesmo, né? Aí até minha esposa fala, porque eu comecei na programação sem saber inglês. E como que você programa com no final os comandos são em inglês? Claro. If, else, case, for each, for, Né? enfim, né? Então, tipo assim, foi uma coisa que eu não sei te explicar. Eu acho que realmente a tecnologia me escolheu, mas também eu caí de cabeça. Eu coloco dois fatores na minha vida, crença e persistência. Eu acho que tudo que você tem que fazer, você tem que acreditar em si mesmo. Porque o mundo é cruel. Às vezes você vai conhecer pessoas que vão te colocar para baixo. É natural. Mas se você acreditar no seu potencial, nada vai temer, você vai seguir em frente. E a persistência vem nesse lado, né? Porque nem tudo vai ser perfeito. Então, você tem que persistir para dar certo. Então, são dois fatores que eu sigo na minha vida nesse sentido, tá? Com certeza. E ainda nesse tema aqui algo diferente, né?
Se você pudesse voltar no tempo aqui, essa trajetória toda que você descreveu pra gente, você teria feito algo diferente do que você fez? Cara, teria. Eu acho que isso é uma pergunta que às vezes eu tô com 36 anos hoje. Uhum. Eu olho assim, eu olho pra trás e falo, caramba, se eu estivesse com 23, 22, com uma mentalidade que eu tenho hoje, seria outra pessoa. Eu acho que assim, eu aprendi muito a, a ter soft skills, né? Porque não importa o que você faça, eu falo hoje pra todo mundo. Você pode ser programador, você pode ser médico, você pode ser enfermeiro, o que for. Cara, é 80% do seu dia fazendo network com as pessoas. Uhum. E sem network você não consegue fazer as coisas. Então, com 25 anos, se eu fosse voltar aos meus 25 anos, por isso que eu falo que eu tivesse a minha mentalidade hoje, com 25 anos eu era muito imaturo, eu era muito respondão, eu achava que eu sabia tudo, mas não sabia nada. E, e aí vai as coisas da vida, né? Eu nunca imaginei também ser um pai atípico, né? E aí no final, sendo um pai atípico, eu aprendi a se doar mais, a se estar mais do lado da pessoa, entender o lado da pessoa. Eu não tinha essa capacidade no momento. Então, se eu voltasse atrás, eu acho que eu corrigiria os meus soft skills. Eu acho que eu até peço até perdão para as pessoas, que eu cheguei até um momento da minha mentalidade com 35 anos, eu falei, cara, eu vou pedir perdão para as pessoas que eu maltratei na vida, né? E eu falo, eu não fui perfeito, cara, 25 anos eu era aquele cavalo indomável, sabe? Bom, já era. E no final, você vê que, cara, você poderia ter feito melhor. Então aí você Excelente. vê que a imaturidade, e aí a maturidade vai acontecendo conforme o tempo, e você vai aprendendo. Eu acho que esse é o ponto crucial, né? Eu acho que assim, tirando o resto, né? Eu sou muito grato às oportunidades, às pessoas que me conectei até hoje. E eu falo que, cara, o mundo de TI é um mundo de equipe. Uhum. E eu falo para todo mundo, cara, dá valor que você tem, mesmo num cargo de júnior. Porque meu mundo é tão grande de TI e tão pequeno ao mesmo tempo que no mesmo dia você pode estar no outro lado voando e você nem sabe por quê. É, é isso mesmo, Ken. E, Daniel, antes da gente começar a papear aqui, eu falei para você lá do grupo dos programadores, das pessoas, todos tentando entrar em tecnologia com as perguntas mais diversas possíveis, né? O que tipo de conselho que você daria para quem está começando hoje na área e tem interesse em tecnologia, quem sabe seguir caminhos semelhantes aos caminhos que você seguiu? Legal. O conselho que eu dou para as pessoas, né, que estão assistindo, acreditem no seu potencial, primeiramente. Então, coloque os fatores que eu coloco na vida: crença e persistência. Porque a vida não vai ser fácil. Eu falo para todo mundo, programação já não é fácil. Entender software e entender com negócio, porque no final a gente lida tudo com domínio, que é ou é um mercado financeiro, ou é um mercado de e-commerce, enfim, tem vários segmentos. Mas se você seguir em frente e acreditar em você mesmo e persistir em dar certo, e eu falo para todo mundo, estudar, não tem como fator. Então eu acho que eu tenho 3 fatores aqui que se eu fosse ser o eu de lá atrás, dava conselho para mim. Daniel, então continue acreditando, continue persistindo e o melhor, estude, Uhum. porque sem conhecimento você não vai em nenhum lugar. Exato. Até Bill Gates voltou para fazer faculdade, porque ele achou que não era necessário. Então, é isso. Excelente, cara. E o que que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador? Você ainda desenha ainda ou deixou de desenhar? O que que você gosta de fazer quando não está na frente do computador? Não está trabalhando? Cara, é engraçado, né? Quando eu não tô trabalhando, eu tô fazendo um vídeo. Uhum. Quando eu não tô fazendo vídeo, eu tô fazendo código.
Mas assim, desligar mesmo do código, eu acho que não tem momento melhor que estar com a minha família. Certo. Então, assim, às vezes, um livro pode me atender? Pode, mas eu acho que não tem coisas melhores você ter no momento familiar. Um almoço, um lugar, uma praia. Eu acho que a vida é muito curta. Então, só para resumir, né? Minha prima era programadora, minha prima faleceu de câncer com 30 anos de idade. Caramba, ficou terrível. E aí eu cheguei a refletir a vida, né? Por que Deus, né? E aí, às vezes, você não entende o entender de Deus, porque Deus é perfeito, você é imperfeito, e Uhum. acontece por aí. Mas uma coisa que eu comecei a aprender depois que eu tive também o Miguel e muita coisa, eu falei, cara, a gente tem que viver mais. Uhum. E viver é viver os momentos. Não importa o quanto você gastou num celular, mas se aquilo lá te agradou, é isso. Então hoje eu prefiro falar que meu hobby é passar com a minha família, viver momentos que vai Perfeito. estar marcado na minha vida para sempre, entendeu? Excelente, cara. Excelente, excelente comentário, excelente dica para as pessoas aí. E fala em dica. Você tem outra dica de livro, música, filmes, jogos ou qualquer outra atividade que te interesse e que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Não Cara, necessariamente nada de TI. tem um livro muito bom que vai ajudar muitas pessoas a entender o mundo corporativo, que é o 48 Leis do Poder. Uhum. E você olha lá, assim, eu nunca fui a favor de muito ler livro, né? Eu nunca gostei, eu sempre falei, nunca fui tão estudioso. Mas em questão de programação, eu sempre tive que ler, né? Que eu tive que aprender, eu tive que. Aí quando você começa a explicar para a comunidade, você fala assim, caramba, eu tenho que aprender mais para ensinar mais, porque quando eu estava em Portugal, eu falava, nossa, quanta coisa que eu estou aprendendo que eu poderia estar ensinando. E parece que é dom, né? Parece que é herança, né? Eu herdei da minha mãe, que minha mãe é professora. Pode ser isso. Muita gente fala que eu tenho uma excelente didática. Eu olho assim e falo, não, Deus me livre, gente. Sou ruim demais. Mas, enfim, são pessoas que me elogiam meu trabalho. Mas, assim, um livro que me fez abrir a minha cabeça muito em questões de mundo corporativo, 48 Leis do Poder. Eu Bacana. acho que é um livro que é um livro duro de se ler, não é fácil, porque tem muita coisa que você fala, nossa, como o ser humano é capaz de fazer muita coisa. Mas eu falo que o mundo corporativo é um tabuleiro de xadrez. Você Perfeito. tem que saber movimentar a peça no momento certo. Perfeito. Então, se eu tivesse essa mentalidade aí 25 atrás, bicho, ia voar. Estaria mais voando até agora, né? Mas, graças a Deus, né, tô bem, graças a Deus. E bacana, bacana dica aí do livro. E E outra coisa que eu gosto de fazer, torcer pro meu Palmeiras, né? Apesar de o ano passado não ter dado muita alegria, mas tá bom. essa É dica aí, isso. essa dica aí não sei se é muito boa, não, mas tudo bem. Maldade, né? Maldade. Você é flamenguista, né? Vai pagar Nada, eu sou. flamenguista. Não deveria nem brincar, eu sou tricolor, sou fluminense. Flu, mas tá bom, tá É, bom. não Tá deveria bom. nem fazer a maldade. Eu não sei nem Relaxa. o nome do goleiro do Fluminense mais. Mas, enfim. Não. E será que o Brasil vai vencer a Copa, não? Cara, eu falar a verdade, não tô muito preocupado com o Copa. Eu acho que eu tô preocupado com o nosso país mesmo. Eu acho que Pois sim, é, melhorar o nosso país. Não tô falando nem política, que não tô defendendo nem direita nem esquerda. Eu acho que quando eu visto a camiseta amarela, por mais que seja Palmeiras aqui, mas representa o Brasil, essa camiseta, é um sinônimo de você querer fazer o melhor. claro. E eu acho que quem estiver assistindo aqui é fazer o melhor no sentido de, tipo, cara, o que é fazer melhor para o nosso país? É já começando a nossa base, fazer o melhor para os outros, né? Sempre ajudar uns aos outros. Ajudando uns aos outros, cara, tudo se vai, tudo se conquista e assim vai. Acho, cara, é isso aí mesmo. E a gente está conversando aqui há mais de uma hora já.
Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Eu acho que a gente pode fazer umas 3 semanas de entrevista aqui, mas hoje tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Cara, eu acho que a gente abrangeu todas, né? Eu acho que a única que poderia falar assim mais da comunidade, né? Que a gente falou pouco da comunidade, né? Hum? Como que você acha que, né, nesse sentido de os seus conteúdos, né? Você acha que por que que você está dentro da comunidade? É uma pergunta assim, né, radical, assim, no sentido de tipo, porque eu falo que a comunidade também entrou na minha vida que é difícil até sair. A comunidade entrou em você, Porque não foi você que entrou na comunidade, né? não, foi totalmente o contrário. Então, tipo, eu acho que eu aprendi muito nesse sentido, né? E falando a real, eu acho que ajudar uns aos outros, como ajudar próprias pessoas, independente ou outro, a gente vê que as pessoas começam a crescer junto com você, Uhum. né? Você compartilhando conhecimento, as pessoas adquirindo, também outras pessoas compartilhando conhecimento, você adquirindo. Então você vê que é uma troca, uma mão de via dupla, né, que eu falo. Não existe uma via só, é dupla. Então, cara, eu acho que esse é o espírito das coisas, sabe? E é uma coisa boa quando você vê alguém, eu vejo nos programadores, você com certeza vê no seu trabalho com o seu canal, a comunidade em geral, as pessoas voltando para você e falando assim, pô, Daniel, obrigado aqui por esse vídeo, obrigado por esse conhecimento, por esse artigo que você escreveu, que eu aprendi isso aqui, eu consegui um emprego, graças a isso que você fez aqui, pô, isso é bacana demais, né, cara? Isso é uma Ah, legal. recompensa enorme com que você tem aí, eu ver as pessoas, os programadores doaram um computador para mim, isso me ajudou a conseguir um freelancer que me gerou um dinheiro, pô, isso é sensacional, isso é uma recompensa muito grande quando a gente vê isso acontecer, né? E falando um pouco mais aqui sobre quem quer acompanhar o teu trabalho, ou trocar ideias, ou saber mais com você, divulga aqui o teu canal, divulga o teu LinkedIn, conta aqui pra gente um pouco mais sobre esse trabalho que você faz. Cara, eu comecei no meu canal, até falando um pouco do meu canal. Hoje estamos com 6.700 e alguma coisa de inscritos, né? Deixa eu mandar aqui no chat, depois você joga aqui no Uhum. pessoal. E Esse é meu menciona canal. é o Meu canal De Jesus Net. arroba DJesusNet, você vai encontrar, ou você jogar no YouTube Daniel Jesus, você vai encontrar um cara aqui, Fantástico. uma caricatura com um cavanhaquezinho parecido aqui com óculos. E é eu, né? Apesar que essas fotinhas aqui eu tava mais gordo, né? Mas assim, muita coisa acontecendo. Certo. Mas assim, foi uma coisa muito boa. Eu acho que o canal, sendo bem sincero, foi um. Eu tenho que até fazer mais vídeo, que às vezes chega cansado em casa, essa vida de Peter Parker aí de trabalho e às vezes se dedicar para a comunidade não é fácil. Eu falo para todo mundo. Se a comunidade desse tanto dinheiro, eu via disso, mas não dá, então, tipo, cara, você tem que seguir firme e forte. Mas o canal, eu tive muitas conexões boas, tanto com pessoas MVPs, como pessoas que eu conheci. Olha que interessante, teve membros do meu canal, inscritos, que eu conheci por se inscrever, por me acompanhar, e quando o cara tava desempregado, eu ajudei ele a arrumar um emprego. Fantástico. O Fantástico. Carlos foi um, cara, outras pessoas eu tentei também trazer. E, cara, é isso. Eu acho que não tem coisa melhor que você fazer o bem, sabe? Eu acho que, assim, Claro. graças a Deus não faltou nada. Eu acho que só tenho que agradecer. Meu Um impacto LinkedIn eu falo. positivo na vida de alguém. LinkedIn eu falo algumas coisas. Ajudei muita gente, como muita gente me ajudou. E eu acho que esse é o sinal da comunidade, abraçar. E eu falo para todo mundo, não existe classes média, né? Uau, eu nasci numa classe, pô, minha mãe é professora, meu pai é vendedor, não estudou até a oitava, e nunca deixei de sonhar e acreditar no meu potencial, e hoje, graças a Deus, eu falo que eu saio da periferia, vou em grandes nomes de empresa, hoje eu olho até
até currículos de meus antigos chefes, eu falo, caramba, meu, eu tô... Velho, passei por empresas que nem ele passou. E hoje eu sou grato a isso. Então, só agradecimento, Marcelo. Eu acho que essa é a palavra correta, sabe? Não tem Perfeito. mais o que falar. Agradecimento. E fechou, cara. Daniel, só queria tirar um tempo novamente para te agradecer. Sábado, para vocês já são 2:30 da tarde no Brasil. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo e por toda essa história que você contou para a gente aqui, compartilhamento da tua experiência profissional e vida pessoal. Muito obrigado e fica mais 2 minutos comigo. Tá bom. E deixa eu espirrar aqui no finalzinho. Saúde para todos nós, cara. Amém. E vou deixar na gravação que ficou engraçado esse final de eu espirrado aqui. Fica comigo 2 minutos aqui. Muito obrigado, hein, cara. Obrigado, eu. Deixa eu apertar o botão aqui para parar de gravar. O Google podia botar esse botão no lugar melhor aqui, cara. Que são